nossa última aula, né, do curso, Saberes da Periferia, Arte e Educação Socialmente Urgente. Este curso é patrocinado pela Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, pela Prefeitura de Nova Iguaçu, pela FENIG, e também foi um projeto patrocinado pela Lei Aldir Blanc. Alguém chegou aí. Então, como eu falei, nós vamos aqui, eu vou mostrar algumas experiências de trocas, né? Vou também tentar mostrar, assim, não tem como, mas tentar mostrar alguns artistas da periferia, né? Quando eu falo de periferia, tem vários conceitos, né, aí embutidos nessa palavra. Então, eu coloquei alguns slides de leitura, mas eu acho que é chato para a gente ficar lendo. Mas é mais ou menos o resumo que a Silvia já compartilhou com vocês sobre o que vai ser abordado nessa aula, né? Na verdade, são trocas e partilhas de ideias e de propostas de ensinos decoloniais. E também, quando a gente fala de ensino decolonial, né, das marcas do colonialismo na nossa cultura e na nossa educação, também tem todo um arcabouço aí de teorias e postulados e conceitos que não cabe aqui, porque é 1h30, não tem como a gente discutir tudo isso de maneira profunda, né? Mas é só focar nas visualidades, porque eu acho que todos aqui são professores de arte, né? Não sei se de artes visuais em específico, ou são pedagogos, trabalham com a imagem também, trabalham com a questão da visualidade, das culturas visuais. Então, de alguma forma, trazer essas visualidades para dentro de sala e como trabalhar com elas. Não tem uma receita de bolo, né? Nenhuma proposta metodológica e nenhuma pedagogia tem uma receitinha fechada. A gente trabalha com experiências, com possibilidades. E quanto mais a gente tem contato com essas imagens, com essas outras experiências de outros professores, de outros colegas da educação, a gente vai também podendo partilhar isso nas nossas aulas, né? Então, por isso que eu digo que são ideias e propostas, e é mais uma troca dessas práticas de ensino, né? Dessas reflexões que têm nos provocado muito esses tempos, do que, é isso que vocês têm que fazer por esse caminho. Não existe um caminho certo, existem caminhos, né? A gente traçar dentro de sala de aula. E esses caminhos que a gente traça dentro de sala de aula são mais o processo do que o final. Onde eu quero chegar? Eu não sei aonde eu vou chegar. Mas nesse percurso, quais são as experiências que eu vou trazer para os meus alunos, né? É mais assim que eu penso sobre a educação. E aí, gente, eu trouxe 2 imagens para vocês que eu acho que é bem interessante, porque quando a gente pesquisa dentro do Google, não sei se vocês já fizeram isso, periferia, aparece a primeira imagem de barracos, de casas humildes, né? E quando a gente pesquisa no Google periferia e arte, aparece sempre um mural, ou um mural de pichação, ou um mural de arte urbana. Sempre aparecem essas 2 imagens. Depois, se vocês quiserem fazer esse teste, vocês vão ver. E aí, por que eu coloco essas 2 imagens para a gente começar a falar sobre as nossas discussões de hoje? Porque a periferia, antes de todos os conceitos de teóricos, né, que postularam sobre ela, ela está cheia de preconceitos e ideias pejorativas, né? Deixa eu aceitar aqui a próxima pessoa que veio. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas toda vez quando a gente ouve falar de periferia, sempre tem por trás essas visualidades que estão bem impregnadas assim na nossa mente, né? E nesses conceitos também, tipo violência, abandono, miséria, né? Uma beleza estética diferenciada, uma configuração de imagem. Então, tá muito forte isso no imaginário popular e no imaginário das visualidades estéticas também, né? Gente, eu tô parando de vez em quando porque tem gente que tá entrando, tá? E aí eu preciso aceitar. Para quem está chegando, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo e bem-vindes. Então, assim, dentro de todos esses conceitos aí que a periferia passa, né, dentro da academia, né, a academia agora está trazendo essas discussões da periferia, para mim não tem conceito melhor do que esse aí, que a periferia é o lugar onde os sonhos são interrompidos com mais frequência. Né? Porque, segundo Boaventura de Souza Santos, que a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, ele fala que não tem como o Brasil, né, se configurar como uma colônia não tendo o opressor e o oprimido. Ele precisou ter essas relações para poder se configurar como país.
Então, sempre a gente teve dentro da história, né, essa relação entre o opressor e o oprimido, e a periferia é o lugar onde o oprimido está. Mas não é porque é ali que o oprimido está que não tenha cultura, não tem educação, não tem a potência criativa, né? É só um lugar que foi jogado propositalmente à margem, mas ele está permeado ali de todo tipo de potencialidade possível, intelectual, né? E a nossa população não todo, e até mesmo nossos alunos, quando eles saem da periferia, eles já saem com essa ideia de opressão. Então, o que a gente tem que fazer na escola? Eu não gosto muito assim dessa palavra, mas é empoderar mesmo. E empoderando através das imagens, das trocas, das experiências, né? Fazendo com que eles se tornem protagonistas da sua própria história. E aí é trazendo artistas, trazendo essa vivência, as suas ancestralidades para dentro da sala de aula. Porque aí eles vão se reconhecer, né, como sujeitos que são importantes nessa nossa configuração social, né, no todo. E aí eu trouxe só um trecho assim da Angela Davis, mas eu não vou ler todo o texto, né, porque depois eu vou compartilhar esses slides com vocês. Deixa eu aceitar aqui a pessoa. Em verde, né, que pontua assim o que a gente está falando agora. Pontua-se aqui que existe também uma opressão territorial, sendo a periferia o polo oprimido dessa relação de opressão. Então, quando a gente fala de arte, para quem é professor de artes aqui, a gente fala de uma história da arte, mas a gente também pode falar de uma geografia da arte. Né? São novos conceitos aí que têm surgido. Porque quando a gente fala de arte, a gente está falando de um território. Eu estou falando daqui da minha casa, em Nova Iguaçu, que é considerado periferia do Rio de Janeiro, mas eu também vim de Belém do Pará, que também é considerado uma periferia do Brasil. Então, existem vários tipos de periferia. E a periferia é muito mais do que um território. Ela é uma condição. Quem é que é periférico? O que é ser periférico? Será que todas as pessoas que são consideradas periféricas, elas estão no espaço de periferia? Né? Então, tem todo um conceito aí que perpassa essa palavra. Né? Não tem como a gente definir aqui nem arte, não tem como definir em uma coisa só. Né? Assim como periferia também não tem. E aí eu coloco algumas coisas destacadas de verde, né? Só para a gente dizer, assim, como é que a periferia ela tem, né, a cada ano que passa, se tornando mais autônoma, independente, com a produção artística, né, com formas de sobrevivência que enxergam na arte, né, um lugar, um caminho para essa forma de sobrevivência. Formas de melhorar o bairro, né, pintando, coletivos de arte e tal, maneiras também de se fazer política, porque arte e política estão ali, né, indissociáveis. Para mim, não tem como dissociar as duas. E a tentativa de humanizar um ambiente que, por conta dessas relações de poder, se tornou um espaço de violência. Violência psicológica, física, enfim. E violência também, deixa eu aceitar aqui. E violência também, porque por vezes, né, é negado, né, esses espaços de arte a essas pessoas que estão ali. E elas muitas vezes acham que elas não pertencem a esses espaços. Eu já cansei de falar com os meus alunos da EJA, por exemplo, que em Nova Iguaçu eu dou aula para a EJA, né? Por conta da pandemia, desde o ano passado, de março do ano passado, eu não tenho os visto. A gente só tem trocado. Eu mando alguns vídeos, eles mandam alguns vídeos para mim, eu troco aulas, mando material, tem a apostila da EJA, né? Da Prefeitura de Nova Iguaçu. E, assim, muitos alunos meus falam que nunca foram em um museu, nunca foram no Rio, né? Frequentar espaços de galeria, de museu, porque eles acham que é caro, porque eles acham que é inacessível a eles. Então, criou-se um centro também, né, artístico, que é lá. E aqui em Nova Iguaçu, a gente tem espaços de arte? A gente tem, né, são poucos, mas a gente tem a Casa de Cultura, algumas galerias independentes, temos espaços, agora com a pandemia não, né, mas tinha alguns coletivos que se reuniam nas praças, né, para fazer ali, vender, fazer brechó, slam de rap, enfim. Mas com a pandemia isso acabou. Então, esses alunos, eles ocupam, sim, espaços de arte, mas são espaços pontuais ali, independentes, porque aqueles que estão ali, lá no centro,
para eles não pertencem àquele lugar. Então, se eles acham que eles não pertencem àquele lugar, que eles também pertencem, como criar esses espaços no lugares, nos territórios em que eles habitam, né? E também dizer que eles pertencem àqueles lugares, que eles podem ir. Chegou mais gente. Gente, até agora tá tudo bem. Eu falo um pouco rápido, né? Eu sou meio ligada no 360. Tá tudo ok? Bem. Tudo bem? Então, agora a gente vai entrar na questão das visualidades, né? Quando eu falo visualidades, eu posso estar falando de imagens de obras de arte ou não, né? Eu posso estar falando de imagens que permeiam o nosso cotidiano. Quando eu passo no trem, aquelas imagens lá do Japeri, todas fazem parte da minha cultura visual, né? Desde o ambulante de dentro do trem aos outdoors, né? As coisas que estão, as cores de dentro do trem, as roupas das pessoas. Então, todas essas visualidades permeiam a gente enquanto seres. Eu não coloquei nenhuma imagem aqui, porque para mim não existe uma imagem que defina periferia. Quais são as visualidades periféricas? Existe uma imagem que defina a periferia? Porque todas as imagens podem, né? Tem muitas possibilidades que podem permear essas visualidades periféricas. Então, não existe uma imagem. Não é aquela imagem da favela, dos barracos, das casas, né, com o bolso lado de fora, ou casas de madeira, ou palafitas, como lá na Amazônia. E também não é um muro com grafite, com pichação e o hip hop. Não são só essas visualidades, são muitas, as possibilidades são inúmeras. Tanto que os artistas periféricos, eles têm ocupado espaços cada vez mais dos sistemas elitizados. Eles estão ocupando esses espaços, que por eles não foram legitimados, né? Que são os espaços legitimados pela burguesia, pelo opressor, né? Então, eles estão ocupando esses espaços. Então, as visualidades periféricas, elas são múltiplas, né? E são versáteis, elas estão em trânsito a todo momento. Então, a periferia pode falar sobre tudo? Ou ela só deve falar sobre a periferia? Não, o que vocês acham? A periferia pode falar sobre tudo? Sim. Sim. Com certeza, a periferia pode falar sobre tudo. Não é porque eu sou periférico, ou eu vim da periferia e estou em um outro lugar que não é periferia, que eu só vou falar da periferia. Mas, infelizmente, os espaços de arte ainda só legitimam os artistas periféricos quando eles falam sobre questões da periferia. Não sei se vocês já repararam isso. São poucos os artistas, né, que entram nesses espaços falando sobre poéticas próprias ou sobre outras questões que não sejam questões periféricas, né? Questões de subjetividade, enfim, são poucos. Mas assim ainda entram, né? Mas são poucos. Periferia é mais que um território, como eu falei lá no início. É uma condição à margem. Eu posso estar morando no Leblon, ter saído da periferia, estar morando no Leblon, mas ainda assim ser periférico? É uma pergunta também. O que vocês acham? Eu posso estar morando em Copacabana, ter saído de lá de Cabuçu, mas ainda assim ser periférico morando em Copacabana? Eu posso ser? Eu estou ali no momento, morando em Copacabana, mas eu sou de Cabuçu. Você está entendendo? Vocês acham que eu continuo a ser periférico? Sim. Porque depende muito mais do que eu trouxe, né, culturalmente comigo, das minhas raízes, da minha ancestralidade e do meu lugar político de fala. Quando eu posso estar lá, né, em Nova York fazendo intercâmbio, né, no pós-doutorado, mas eu nasci e vivi a minha vida inteira no interior do Pará, né, ali com os ribeirinhos, tive uma condição de vida, né, muito abaixo da expectativa, enfim, demorei para estudar e tal, tudo isso. Mas eu estou lá em Nova York agora fazendo meu pós-doutorado e isso não me tira da minha condição de periférico se eu ainda tenho um discurso político sobre o lugar da onde eu vim. Se eu ainda tenho, né? Se eu não perdi isso, se eu trago comigo essas visualidades, se eu sei falar sobre a minha ancestralidade, sobre o meu território. Então é isso que o artista, né, periférico, ele precisa ocupar na sala de aula. Porque é também muito engraçado, né? Que eu sempre pergunto, eu vou falar daqui a pouquinho do primeiro artista, a gente vai falar de 3 artistas basicamente, e no final eu vou falar um pouquinho sobre o projeto da mediação educativa que eu fiz por Manhãs Imaginárias,
de um outono periférico, tá? Eu peguei artistas aqui da periferia de Nova Iguaçu, aí tive que fazer uma pesquisa, conhecê-los, né? Fiz entrevista, conversei com alguns, para poder entender um pouco sobre essa realidade, que eu não fiz parte, porque eu vim de outro estado, para poder fazer a mediação educativa do projeto. Mas antes eu queria trazer, assim, 3 artistas que eu considero que são artistas que ocupam hoje, boa noite, que ocupam hoje esse lugar legitimado, mas que vieram de lugares não legitimados e que trazem com eles até hoje esse discurso político, dando visibilidade a essas questões periféricas. E quando eu falo de periferia, eu estou falando de questões decoloniais também, que não é só sobre ser negro e ser indígena ou afro-indígena ou mulato, né? É sobre ser homossexual, é sobre ser mulher também, é sobre estar numa condição de poder, né? Dentro de um lugar em que, né, é permeado por outros saberes intelectuais, né? Eu trazer o meu saber que não é total intelectual, mas é um saber popular. Então, decolonialidade envolve várias questões, né? Mas a questão que eu vou trazer hoje são de artistas paraenses, né? Eu trouxe um artista paraense, um artista maranhense e um artista carioca. E a partir desses 3 artistas, a gente vai tentar ver possibilidades de como trabalhá-los em sala de aula, né? Para determinadas faixas etárias, e aí isso vai depender de para qual série, para qual turma vocês dão aula. O Éder Oliveira, né? Alguém conhece o artista Éder Oliveira, paraense de Belém? Alguém já ouviu falar dele? Ou não? Nunca ouviram falar? Não, nunca ouvi. Nunca ouviu falar. Tá. É o Éder Oliveira mesmo. Então, o Éder Oliveira, ele nasceu no interior do Pará, ele fez o mesmo curso que eu fiz de artes visuais na Universidade Federal do Pará. Nós não estudamos juntos, porque ele eram 2 períodos acima, 2 ou 3, não lembro muito. E, então, ele se formou primeiro do que eu. E o Éder, ele construiu uma trajetória, né, que mescla muito a questão do stencil, da fotografia, do mural, com a intervenção urbana, com a questão das cores e o daltonismo, né? E ele vindo do interior do Pará, ele não vai trazer as questões que ele viveu na ancestralidade dele como um ser que viveu no interior de uma cidade ribeirinha. Ele vai trazer outras questões, né? Ele vai trazer questões do ambiente urbano, porque ele praticamente se criou em Belém do Pará. Então, ele meio que vai traçar, ele vai trazer as questões da identidade e do empoderamento do sujeito. Eu acho muito legal o Éder para trabalhar no EJA, ou com os jovens, né, assim, de 14, 15, 16 anos, e o EJA. Por quê? Porque ele trabalha, como eu falei, que é a questão do retrato, né, das identidades, e você pode provocar dentro, a gente vai daqui a pouquinho ver o vídeo sobre as obras do Éder. Eu vou mostrar só as imagens aqui para ficar mais fácil. Ele traz esses retratos gigantes, né, de pessoas, na sua maioria homens, negros ou afro-indígenas, que vieram do interior do Pará para morar na cidade grande, né, Belém, que só tem 2 milhões de habitantes, enfim, mas que por consequência da vida acabaram entrando no mundo do crime. E esses rostos, né, eles ocupam as páginas do jornal policial de Belém. Então, ele tira essas figuras, né, esses seres. Deixa eu ver quem entrou aqui. Boa noite. Então, o Éder, ele tira esses rostos das páginas policiais e coloca grandão nos murais pela cidade. E aí ele começou a fazer, ele vai falar um pouco sobre o processo artístico dele no vídeo, desenhos com acrílica, né, aquarela, isso no papel e outros suportes. E aí ele foi para o suporte do muro, da parede, né, porque ele fala que para ele tem muito mais significado se você está passando ali e vê a céu aberto, a arte urbana, né, o poder que a arte urbana tem de ser democrática, do que se você colocar dentro de uma galeria, num papel machê, enfim. Então ele vai ocupando esses espaços. Algumas dessas pessoas se reconhecem, né? Outras não, outras sabem quem são, e aí vão falar, é fulano de tal. Esse coletivo de fotografias que viraram, né, pinturas,
ganhou um prêmio, já ganhou vários prêmios, né? E fez parte da exposição coletiva Corporaturas, em 2008. Se eu não me engano, essa exposição veio para o CCBB em 2017 ou 2018, ou 2016, não tenho certeza, porque quando eu vim morar no Rio em 2015, acho que algum tempinho depois ela foi para o CCBB, né? E aí ele colocava painéis grandões ali, né, de madeira, e ele pintou. E tinha também projeção de vídeos, enfim, dele agindo, né, na periferia de Belém. E ele não só coloca essas imagens na periferia, não, ele também coloca em bairros de classe média. Eu vou mostrar agora para vocês rapidinho, vou descompartilhar a tela aqui, para eu compartilhar a guia, de um pequeno vídeo do Éder falando sobre o Prêmio Pipa. Tá? Ele também fez parte ele concorreu ao Prêmio Pipa de Arte, que é um dos principais prêmios de arte contemporânea aqui do Brasil, e ele fala um pouquinho sobre esse processo dele, né? O que ele é, o que ele traz, de onde ele é. Peraí que eu vou compartilhar com vocês. O pessoal que está chegando agora, eu vou 8h15 colocar a lista de frequência, tá? Eu sei que atrasou um pouquinho hoje a minha entrada, eu ia colocar 8h10, mas eu tô vendo que ainda tem muita gente chegando, e daqui a pouquinho eu coloco a lista de frequência. Gente, está tudo bem até aqui? Sim. Nenhuma dúvida? Não querem comentar nada? Vamos deixar os comentários para o final, quando a gente vê os 3 artistas. O vídeo tem 3 minutinhos e 29 segundos, tá? É bem rápidozinho. A introdução come um pouquinho do vídeo, vou até passar aqui. Deixa eu compartilhar agora. E aí me digam se vocês estão escutando, se o áudio está ok. Peraí. Ok. Eu não vou expandir toda a tela, porque o meu computador, ele é meio mal-humorado. Quando eu expando toda a tela, ele trava. Então, eu vou colocar no modo teatro aqui. Vocês estão escutando o vídeo, o áudio do vídeo? Sim. 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 Sim, estou escutando. Sim. Meu nome é Éder Oliveira, sou artista visual, vivo e trabalho em Belém. Meu trabalho consiste numa relação de imagem e identidade, onde eu parto do retrato, quase sempre, para falar sobre a identidade cultural de um homem amazônico, de pessoas marginalizadas, e trabalho quase sempre com uma apropriação de uma fotografia. Essa fotografia é publicada no jornal, e me aproprio, ressignifico e tento construir uma poética a partir dessa relação entre imagem, fotografia, pintura, às vezes com intervenções urbanas, às vezes com pintura, desenho, aquarela, enfim, desdobrando em vários suportes para falar sobre esse tema que é um tema político, social, mas que às vezes barra em questões muito poéticas, muito internas dele. A arte veio para mim como de uma forma bem natural, assim. Não é necessariamente um dom, mas algo que se constrói a partir de relações pessoais, sociais, assim. Talvez por isso eu tente fazer sempre essa pessoa que é muito parecida comigo, por questões históricas, sociais, enfim. O meu processo de trabalho ele parte sempre de uma imagem apropriada, né? Que é sempre fotográfica, é de um jornal. Aí existe uma relação da imagem com o espectador no caso do jornal, e aí eu pego essa imagem e ressignifico, né? Troco de lugar ela, retiro o fundo e tudo, passo por um suporte que ela vai virar obra de arte. Hoje eu estou como artista num lugar bem confortável para mim, assim, no sentido de que é algo que eu almejava, assim, poder produzir algo e ter algum canal de veicular essa produção, porque também não é uma questão comercial e questão de materialidade, mas
mas como se trata de um trabalho político e tudo, ele precisa ser observado, precisa ser refletido. 2017 foi a minha segunda indicação do Prêmio Pipa, e aí veio essa surpresa feliz de ser um dos 4 finalistas, tentando pensar na exposição, e enfim, estou super feliz assim, de estar participando. Então, gente, a escolha dele é fantástica das cores. E é muito legal que dá para trabalhar a monocromia, né? Na EJA, principalmente quando a gente vai trabalhar a questão da linguagem visual, né? Dos elementos básicos da linguagem visual, a gente pode trabalhar também essa questão da monocromia, né? E do retrato, né? O retrato, que é um retrato falado, que se torna um retrato poético, né? Eu acho sensacional essa pegada dele também. E aí vocês têm inúmeras formas de... Oi, Nele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você se refere ao uso na EJA, eu trago aqui uma questão pensando no primeiro segmento, que é o que eu trabalho, né? Sim. Eu não posso, por exemplo, trazer essa perspectiva de fotografia das crianças. Entendeu? Eu fiquei pensando, eu acho que ia ser uma provocação legal, né? Eles se verem e já trazer uma ideia inicial do que é trabalhar com um tipo de pintura, de que forma eles trabalham, com um tipo de cor, só uma cor. Eu acho que isso seria bem... Trabalhar com uma questão monocromática, eu acho que seria bem legal, não sei. O que você acha? Sim, seria legal. Você trabalharia outras materialidades, né? Outros suportes. Exemplo, normalmente quando a gente vê um retrato, quando os alunos veem, né, na história eurocêntrica, é um retrato emoldurado, né, de uma pessoa que pousou para aquilo e está ali. Normalmente uma pessoa que veio da burguesia, que pagou para estar ali, né? E quando você traz retratos de jornal, de pessoas que viraram notícia, seja pela violência ou por outras questões, e aí você trabalha isso, e com as próprias crianças, delas se fotografarem, né, e colocarem essa fotografia em outro formato. Hoje em dia tem aplicativo de celular que te dá esse filtro, né? Esse filtro de cores monocromáticas e de cores coloridas. Então, pode ser outra possibilidade de trabalho também. Só que por trás dessa técnica, dessa materialidade, tem toda a questão subjetiva que você pode trabalhar também. Quem sou eu? Como eu me represento? Como eu gostaria de ser representado? Quem é o meu amigo? Quem é o outro? Aí trabalhar questões de alteridade, de empatia, né? Como é que eu enxergo o outro? Eu trabalhei uma questão essa semana de retrato e autorretrato, mas foi com as obras do Egon Schiele, né? Não sei se vocês conhecem. E também com as obras da Anita Malfatti, que a Anita Malfatti foi uma pintora modernista que trabalhou muito retratos dos amigos. Ela fez retratos do Mário de Andrade, ela fez retratos do Oswald, né, dela mesma. E aí, como é que a Anitta tinha muito problema com a aparência dela, porque ela tinha problema na mão, né? Ela tinha uma certa deficiência, quase imperceptível, mas ela trabalha muitas questões do retrato. Então, tem 1000 possibilidades. Aí, quais são as escolhas materiais, dos materiais que você vai fazer? E das propostas que você vai articular a partir desses materiais, isso cabe a qualquer... Eu falo da EJA por essa questão do Éder, dialogar com a questão da periferia, da violência, né? Das páginas de jornal, daquele menino que não teve oportunidade na vida e foi parar ali meio que obrigado, mas pode trabalhar também com Fundamental 2, né? Eu acho que o retrato é uma questão muito legal para se trabalhar a identidade e o empoderamento deles, né? De como eles se veem. Hoje em dia eles vivem com celular, né? Eles estão todo momento fazendo selfie. Tem toda uma relação do retrato com o selfie também, né? E como é que eu posso me representar? Eu posso me representar de vários jeitos. Eu posso me representar por um desenho, eu posso me representar por uma montagem, por uma colagem, né? Eu posso me representar por uma fotografia manipulada, enfim, 1000 possibilidades, né? Mas é incrível trabalhar com as crianças com isso também. Mas alguém, gente, quer comentar alguma coisa sobre o Éder, sobre as propostas, quer dar alguma ideia?
de também sobre o que poderia ser feito. Isso, TikTok, né? Nossa, hoje em dia eles estão... Eu fico, assim, me rendendo, assim para não me render ao TikTok. Porque eu também sou meio... Eu sou suspeita de falar, eu gosto do TikTok, de ver os vídeos, eu acho sensacional. E é uma ferramenta criativa absurda, né? E eles estão ali, eles dominam aquilo. Eu já fiz um trabalho com TikTok, quando eu estava trabalhando História do Cinema, e aí eu trabalhei o Georges Méliès, que é o mestre da trucagem, né? Trucagem, que era assim que eles falavam, que são os efeitos especiais hoje em dia. E aí eu passava vários vídeos do Georges Méliès para eles, e aí depois a gente ficou brincando de fazer isso no TikTok, e os vídeos ficaram incríveis, a gente ria, se espocava de rir. Mas isso foi antes da pandemia, né? Hoje não dá mais. Então tá tudo ok aqui, né, gente? Vamos lá para o segundo artista, que é mais polêmico. A segunda artista que eu trago para vocês, que talvez alguns possam já conhecê-la, é a Geviana. Alguém aqui já ouviu falar da Geviana? Já a conheceu? Já viu alguma exposição com ela? Tinha uma exposição agora no Mar, no Museu de Arte do Rio, que a Geviana estava participando. Não sei se alguém aqui chegou aí a vê-la. Alguém? Sim? Legal, Alberto. Então, a Geviana também ela é uma artista que está assim na cena, né? Desde 2018, mais ou menos. Ela é artista há um pouco mais de tempo, mas ela está assim na cena desde 2018. Ela foi indicada em 2019 para o Prêmio Pipa e ano passado também, né? Ela é uma artista que nasceu na zona rural do Maranhão. Ela é lésbica, né? E ela tem todo um trabalho que envolve ancestralidade indígena, questões da colonização. Eu acho assim, eu sou suspeita a falar da Geviana porque eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Ela faz trabalhos com fotomontagem, né? Ela também faz intervenção urbana, performance, intervenção visual na cidade, no muro. Tem um trabalho lindo com ela, que é um trabalho que ela dança, né? Eu vou mostrar o vídeo no movimento dos pichos, assim, da cidade. Ela vai procurando, assim, a pichação, né, com aquele... Porque aqui no Rio eu já reparei que o picho é um pouco pequeno, né? É pequeno. Mas lá pro norte, algumas cidades do Nordeste, os pichadores, eles têm um traço longo, assim, né? As letras são abertas e muito grandes. E aqui não, no Rio é mais pequenininho os pichos. E aí ela tem todo um trabalho de corpo, né, envolvendo esse movimento do fazer o desenho e o que o corpo se movimenta a isso também. Eu acho fenomenal esse trabalho dela. E a Geviana, ela traz questões assim, que, ao meu ver, dialogam muito com o Fundamental 2 e com o ensino médio. E também com o EJA, né? Porque trabalha a questão... E também, assim, pode trabalhar a Geviana no ensino fundamental 1? Pode, se você tiver aquela pegada da ancestralidade, que eu acho que entra na questão das matrizes africanas, das matrizes das visualidades indígenas, afro-indígenas, também pode fazer um link ali. Só que como ela tem questões assim mais maduras que ela traz nas obras dela, que é a questão da sexualidade, né, questão da paternidade, enfim, aí eu não sei se fica muito, né, dependendo da obra, porque às vezes você pode pegar uma obra e trabalhar inúmeras possibilidades com aquilo. Não necessariamente porque a gente vai trabalhar com artista, a gente tem que pegar um monte de imagem dele, né? Às vezes você dispara uma obra, um tema, eu quero trabalhar a natureza, né? Pode pegar a natureza, pega uma obra daquele artista e aí você vai destrinchando vários materiais, várias possibilidades, ocupando vários espaços, né? Então, a Geviana, ela tem muito forte essa questão do gênero e da sexualidade, que também é uma questão decolonial, além da questão indígena que ela traz, né? Dela se identificar como uma afro-indígena. E ela é descendente, né, de etnias específicas lá do Maranhão, mas ela teve essa identidade dela apagada. Então, ela está no processo de retomada ancestral. Então, ela traz todas essas problematizações para dentro das visualidades. A gente vai viajar um pouquinho aqui no Instagram dela rapidinho, mas eu vou compartilhar o vídeo, né, porque não tem como eu falar da artista sem deixar ela não falar, né? Ela tem que falar. Então, deixa ela falar. Vou compartilhar aqui o vídeo da Geviana para a gente ver. É no mesmo esquema do Éder, tá? Tem 3 minutinhos, é rápido. Geviana, Prêmio Pipa. É o de 2019, é esse aqui. Tem 3 minutos e 1. E a propaganda do YouTube. Viajar? Claro que sim. Viajar com até
50% de desconto. 1, 2, 3 milhas. Deixa eu compartilhar aqui a guia. Gente, assim, é meio cansativo, né? Só uma pessoa falar. Seria lindo e maravilhoso se a gente tivesse esses encontros todos os dias para a gente compartilhar nossas experiências, que eu tenho certeza que são incríveis as de vocês também. Mas aqui é um recorte, né? Enfim, do curso inteiro. O curso é muito maior que isso, mas a gente ofereceu um recorte, né, para a CEMED. E a gente tenta fazer o máximo possível, assim, de coisas legais. Tá aqui. Meu nome é Geviana, eu venho do interior do Maranhão, descendo de uma família que foi pega no mato, descendentes indígenas, sou negra, moro na periferia e desenvolvo os meus trabalhos a partir de imagens, né, de fotografias e fotomontagem. No meu trabalho é importante falar da forma de resistência, né? Então, assim, a resistência da memória indígena, a resistência do universo LGBT, dos negros, das meninas, dos meninos negros de periferia. Eu tento fazer uma narrativa, mas presentificando a ideia de futuro, né? Como que a gente pode estar resistindo a essas camadas fotográficas, criando essas imagens, criando uma nova narrativa, né? É importante ressaltar também que a técnica que eu ativo durante os meus processos é a fotografia junto com a fotomontagem. Sempre depois dessa fotomontagem eu vou para as ruas, na verdade eu trabalho, desenvolvo as minhas coisas, as minhas obras, tudo na rua com a técnica do lambe-lambe. Então, da série Paridade, onde eu faço o contraponto de indígenas que já foram assassinados com remanescentes que ainda estão vivos, resistindo, né, que sabem das suas lutas, das suas histórias. O Corpografias do Picho é um outro trabalho que eu desenvolvo junto com a Márcia de Aquina e produzo vídeos com Pablo, Ingrid, Cacá, Carri e faço essa relação do corpo com o corpo do pichador, né? Então, para mim, a pichação é um ato performático, ainda que um fenômeno renegado pela essa sociedade branca, que quer também um muro branco, tem um muro branco. Então, a corpografia é parte desses lugares, né, de resistência. E tem a série Sapatona, que está mais relacionada aos meus afetos, a minha relação enquanto uma mulher negra, periférica, sapatona, indígena, que está nessa luta, né, de buscar, tipo, esse contraponto de tirar corpos héteros e transformar esses corpos em casais LGBT, né? E aí, nesses trabalhos, sempre eu vou jogar eles para a rua, né? Eu acho importante estar na rua, porque é na rua onde a gente tem o maior acesso, as pessoas têm o maior acesso às suas obras e tem essas interlocuções maiores, né? Tipo, de você saber o que te afeta e o que afeta o outro. Tá sem som. Antes de eu começar a falar da G, eu vou colocar aqui o link da frequência já, tá? Depois eu coloco de novo, caso alguém caia e some. É só preencher aí no Forms. Então, a Geviana, ela é maravilhosa. Eu queria muito mostrar para vocês outras obras dela que estão aqui no Instagram, por quê? Além dela trabalhar essa questão da ancestralidade, né? Dessa colagem, dos lambi-lambis, né? Trazer isso para a rua. Ela trabalha também, agora tem um trabalho dela mais atual, que ela pega obras do Debré, do Urgendas, do Thomas Ender, né, que foram os artistas que vieram para cá no século XIX e que retrataram o Brasil. E ela vai fazendo interferências nessas obras. E eu achei isso fenomenal para trabalhar com os alunos naquela parte ali que a gente vai ter que falar, né? Quem tem um currículo aí, trabalha em escola particular, que tem aquele currículo bem fechadinho, né? Bem eurocêntrico, a gente tem algumas fugas, né, para esses currículos aí. Então, vocês podem trabalhar essas questões desses artistas que vieram, sim, né, porque foram importantes o Debré, né, tem o meu pé atrás, mas enfim. Mas podem também trabalhar as questões desses apagamentos, né. Estou abrindo aqui o Instagram dela para a gente dar uma olhada em Indire
conheciam a G, Viana? Já tinham ouvido falar dela? Não. Não? Vou entrar aqui. Então, enquanto eu entro, eu vou falando um pouquinho sobre as possibilidades que a gente pode desenvolver com ela. Então, como eu falei, a Geviana ela traz várias questões da ancestralidade, dos corpos de mulheres homossexuais, né? Então, você pode trabalhar com ela em todo segmento, dependendo da proposta e da obra Disparo, né? Aqui, consegui abrir o Instagram. Vou compartilhar aqui a tela. Mas, assim, tem essa obra em especial dela, que eu acho que é muito bacana para trabalhar com a questão do 8º ano, 7º, né? Até mesmo professores de história, ou um trabalho integrado com professores de história. Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo para vocês, gente? Tá sim. Tá? Sim. Então, ó, Sim. aqui tem essa obra que, se não me engano, é do Debré, é um recorte de uma obra do Debré, e ela vai fazendo essas inserções, essas fotocolagens, essas fotomontagens, né? E aí você, quando eu falo de técnica, né, processos e técnicas, fotomontagem, fotocolagem, colagem digital, várias possibilidades aí para você trabalhar. E quando eu falo do eixo temático, né, ancestralidade, escravidão, colonização, então pode entrar muitas coisas. E aí você pega uma imagem que está presente nos livros de história, que estão ali, né? A gente abre um livro de história ou fala sobre colonização do Brasil, tá lá um monte de imagem do Debré. Até que ponto o Debré contribuiu, né, para reforçar esses estereótipos do negro, né? Então ela desconstrói. Não sei se vocês já viram essa obra aí do Jantar Brasileiro, né? E aí ela vai substituir, ela coloca os negros numa cena de destaque. Ela empodera eles. Ela dá o lugar que eles deveriam ter na história que eles não tiveram. Que foi um lugar marginalizado, apagado, exterminado, de genocídio, né? Enfim. E aí ela vai trazer esse negro. Então, tem várias questões aí poéticas e subjetivas que dá para trabalhar com as obras da Geviana, né? E eu acho muito bacana porque quase todos os livros têm, os alunos estão meio assim permeados nessas imagens, nessas visualidades, né, que foram construídas pelos livros de história da arte, de história. E até que ponto essa história foi contada de uma maneira e como ela pode ser contada? Porque a história pode ser contada de várias maneiras, mas a história que a gente aprendeu, ela foi contada de uma maneira. Ela colocou o negro somente no lugar de escravo. Ela não traz a cultura do negro, a cultura iorubá, a Nangô, né? De onde ele veio, quais são os símbolos, a iconografia da África que se misturaram à nossa, quais são os artistas afro-brasileiros, quais são os artistas africanos que trazem essa questão, né? A gente sempre trabalha assim, a questão do negro como escravo, enfim, que nem se usa mais essa palavra, né, escravizado, mas assim, a gente pode trabalhar por um outro viés. Eu nem trabalhar a questão do Debré, da imagem, trazer isso aqui, né? Essa é uma imagem da colonização, do Brasil colonial, mas o negro está em outro destaque, né? Ele está em outra posição social. E aí, enfim, eu gosto muito de trabalhar essas imagens dela quando estou falando de academicismo na escola particular em que eu dou aula, né? Que tem lá no currículo. A gente precisa trabalhar as questões dos artistas do século XIX, Thomas Ender, Debré, né, o Rugendas, e aí eu pego as imagens deles, eu falo e tal, da importância que eles vieram na missão artística francesa, alguns não vieram, aí vieram depois, e aí depois eu trago essas imagens da Geviana para a gente desconstruir essa história, porque aí eles vão entendendo que nem toda a história que está no livro, que estiveram no livro, é a história real. Existem outras pessoas que não puderam contar a sua história. E de onde essas pessoas vieram? Aí a gente vai trabalhar a questão das imagens, né? Da África, da simbologia Adin, não sei se vocês conhecem a simbologia Adinkra, né, da filosofia africana, aí vai trazer as questões da territorialidade, tem o Benin, tem Gana, e aí, enfim, tem a cultura, não sei se vocês conhecem aquele material, que é a cor da cultura, é muito disponibilizado nas prefeituras, ali é um material muito bacana,
né, que tem os preceitos, assim, dos aprendimentos antirracistas, né, e vai trazendo várias possibilidades de questões filosóficas, visuais e tal, sobre a África. E de como a nossa cultura brasileira se mesclou, né, com essa cultura africana e virou essa afro-brasilidade que a gente tanto conhece. E aí a questão das imagens que a Geviana traz das fotomontagens, né? E aí vai trazer uma questão incrível que eu amo, que eu gosto de trabalhar, que é a questão da memória afetiva, da memória ancestral. Da onde eu vim? Não sei, porque foi apagado de mim, foi me tirado isso. E esse trabalho dela é que se chama paridade. A pessoa que me pariu, da onde ela veio? A minha avó, o meu bisavô, né? Eu que vim lá do Pará, de Belém, as pessoas normalmente me olham e falam, nossa, você entende muito sobre as questões indígenas, né? Porque lá em Belém tem muito indígena. Sim, mas eu comecei a estudar isso agora, porque minha vida inteira isso foi negado de mim. Eu nem sabia que eu era descendente direta de indígenas de Cametá, que é um lugar lá que fica 10 horas de Belém de barco. Eu fui descobrir há pouco tempo. Eu também estou tentando fazer essa retomada ancestral porque me foi negado a minha ancestralidade. Eu não sei de onde eu vim, né? E aí, então, é muito, muito legal você trabalhar. Eu já trabalhei com as crianças do terceiro ano do ensino fundamental 1, essa questão da ancestralidade. Eu vou relatar rapidinho, porque não deu para colocar nos slides, mas foi mais ou menos assim. Eu pedia para que eles trouxessem coisas dos avós, da mãe, do pai, da tia, com quem eles morassem, a família deles. Coisas antigas, objetos, né? E a gente colocava tudo numa roda assim no chão. E o pai, a mãe, a tia, o avô, tinha que falar um pouquinho, uma historinha sobre aquele objeto, um objeto afetivo, né? Aí normalmente vinha embutido de uma história. E dessas histórias vinha memórias. E essas memórias, às vezes, trazem questões da ancestralidade africana, da ancestralidade europeia, da ancestralidade indígena. Aí a gente vai falar que o Brasil, ele é múltiplo, ele é miscigenado, né? Então as crianças vão se reconhecendo ali, ó, pequenas, terceiro ano do ensino fundamental, como pertencentes a um lugar que elas vieram também, né? O que elas aprenderam com os avós? Aí depois a gente trabalhou a questão das histórias, das narrativas orais, que está muito presente também na cultura indígena, né? Então, e aí no final eles tinham que construir um baú de memórias, e aí cada um fez o seu baúzinho, né? Contou as suas histórias, e aí tinha fotografias, né? Várias coisas assim. Tipo um relicáriozinho, né? E aí foi muito legal. Então, aí eu acho que a Indirilu, né, a Geviana, ela pode passar por todas as faixas etárias, dependendo do recorte que você quer fazer, né, da obra que você quer trazer. E aí, se vocês quiserem depois adicionar ela, dar uma olhada lá nas obras, tem outros vídeos, eu acho muito linda essa imagem aqui também, né, que é de essas pessoas são pessoas da família dela e alguns parentes distantes, né, que ela começou a ter contato depois que ela voltou lá para o interior do Maranhão para tentar entender essa mulher aí, a Dona Mantinha, filha da Maria Brigida, conta a história de Brejo da escravidão, que lá passaram suas antecessoras. A da família Napurus, Muipira, pertinho da cidade de Bejo. Devota de vários santos, ela me recebe com os olhos apertados de curiosidade e uma sede por falar e contar sobre sua história. Paridade, minha primeira chamada Mantinha, apelido dado por sua mãe porque era muito pequena. E aí, então, trazer também essa questão de que os escravizados não foram só os africanos que vieram, né, para cá, forçadamente. Os indígenas também foram escravizados, né? E aí, quando a gente para escutar essas pessoas mais velhas, o que elas têm a nos dizer sobre as suas memórias, né? Sempre, várias coisas. Eu sei várias receitas aí para dor de garganta, para curar ferida, né? Que a minha avó me ensinou com óleo de copaíba, bandiroba, açafrão, né? E até hoje eu uso isso. Esses saberes, né, que a gente tem. Para onde vão esses saberes? Eles não podem ser perdidos. E as nossas crianças e nossos adolescentes, eles sabem muito. Eles sabem muito. Só que esses saberes não ocupam muitas vezes os lugares da escola porque a gente não dá a voz para escutar eles. A gente não quer escutar, né? A gente simplesmente chega lá com conteúdo e tal. Eu não tô, assim, rotulando, né? Porque cada um tem uma prática diferente. Mas é isso que a gente viu, né? E a gente ainda vê, infelizmente. Eu tô vendo que está tendo uma mudança muito forte em relação a isso. Que bom que a nossa educação, né, chegue a um lugar, né,
que a gente sonha, mas ainda vejo muitas práticas de ensino, né, desarticuladas com a realidade das pessoas, das crianças, dos adolescentes. E por isso que eles não gostam, porque eles não se sentem pertencentes àquilo. Eu vou falar sobre o Louvre, beleza, mas e aí? Eu não posso falar sobre o Espaço Cultural de Nova Iguaçu também, que muitos nem sabem que existe. Pessoas que moram aqui em Nova Iguaçu não sabem. Quando eu falei uma vez para alguém que eu não lembro, eu falei, vai ter uma exposição lá no Espaço Cultural de Nova Iguaçu, vai lá, vai ter uma vernissagem. Espaço Cultural de Nova Iguaçu? Tem. Tem exposição de arte em Nova Iguaçu? Tem. Né? As pessoas não sabem, elas pensam que o mundo vive ali naquela bolha, enfim. Então, vamos para o nosso último, né, artista, que provavelmente vocês devem conhecer, porque ele é um artista carioca. Até aqui tá tudo bem, gente? Sim. Querem Maravilhoso. Muito bom. alguma coisa? Sim. Excelente. Alguém quer falar? Edileuza ou a Maria? Tá ótimo. Tá ótimo? Que bom, então. Isso. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui só pra gente falar do... É legal falar desse artista porque há pouco tempo é que eu tive contato com ele, eu conversei, eu fiz um trabalho com os meus alunos do 8º ano com esse artista há pouco tempo. E aí ele viu esse trabalho, eu postei, porque eu tenho um Instagram, depois eu compartilho com vocês. E aí o artista viu e falou, Luana, adorei e tal, eu quero falar com os alunos. E aí ele escreveu uma cartinha para os meus alunos, agradecendo que ele tinha adorado o trabalho, e os meus alunos se derreteram todos, e foi muito legal. Então, o que a gente está falando até agora para a gente se situar? A gente está falando da decolonialidade e outras geografias, histórias e territórios da arte. Porque quando a gente fala de história da arte, os nossos alunos pensam, lá vem esse papo de história, lá vai estudar coisa antiga, gente que já morreu. E não, né? A arte é viva. Então, por isso que a gente fala também de geografias, porque são lugares que ocupam e que estão em trânsito, né? E a arte, ela está a todo momento se modificando, né? Se revendo. E aí eu estudo, quando eu estou estudando agora na especialização lá do Pedro II, a gente está falando muito sobre pedagogia decolonial, mas a gente às vezes não sabe o que é uma pedagogia decolonial. Uma pedagogia decolonial, ela não tem uma metodologia certa, né? Você pode ir por vários caminhos, mas o que ela precisa é ter uma prática baseada na insurgência. Ela precisa fazer com que pessoas que não estão visíveis sejam visíveis através dessas imagens, desses diálogos, né? E aí, a partir dessas imagens, você vai trazer questões políticas, culturais, sociais, né? Questões que estão à margem, né? Questões de gênero, questões das mulheres, do feminismo, questões da afro-brasilidade, questões africanas, questões indígenas, todas essas questões que constroem um pensamento que, ao longo da história, ficaram à margem. Basicamente é isso. Mas tem uma pedagogia, né, que é do Boaventura de Souza Santos, que é um livro que também posso sugerir para vocês e enviar o PDF depois por e-mail, para quem se interessar um pouco mais e quiser ler, que se chama Pedagogia do Conflito, que é uma teoria que está sendo ainda postulada, né, está em trânsito também pelo Boaventura de Souza Santos, onde ele fala que não existe uma educação, as nossas relações sociais, não existe se você não tratar das questões de poder e das questões das pessoas que dependem e são uma consequência desse poder. Então, na sala de aula, a gente também trabalha relações de poder a todo momento. Os alunos nos veem como alguém que está acima deles, né? E não como alguém que está a par ali do lado, trabalhando em coletivo. A escola é cheia de hierarquias, é cheia de práticas pejorativas e hierárquicas. É cheia. Desde quando a gente entra na escola, a gente dá bom dia para o porteiro, a gente abre a nossa sala, a mulher faz o café, a diretora tá lá na salinha dela, todas essas relações são de poder. Então é mais ou menos isso que o Boaventura fala. Ele também vai falar sobre a questão da história, de por que a gente viu a história, e sempre a gente, quando fala sobre história, a gente está querendo falar sobre o futuro, porque a ocidentalização, né, o Ocidente, ele trabalha falando do futuro. A gente nunca trabalha com as crianças o agora. Quem elas são agora? O que elas estão fazendo agora? É sempre assim, quem você quer ser quando crescer? Que profissão você quer ser? A gente não entende a criança na sua inteireza,
A criança, ela é alguma coisa agora. Ela é um ser cultural, né? Ela tem anseios, desejos, sonhos, né? E tudo. Então, o Daniel Munduruku fala isso, né? Há pouco tempo eu vi uma palestra dele, ele falou que não tem que perguntar para a criança o que ela quer ser quando ela crescer, porque parece que ela não é nada agora, né? Os indígenas têm essa filosofia, a gente não pergunta isso para a criança, né? A gente tem que entender que a criança é tudo o que ela pode ser agora. Ela não vai ser nada quando ela crescer, ela já é agora, né? O que ela vai fazer ao longo do percurso dela nesse cosmos são as escolhas dela, que a gente pode ensinar, mas ela também tem muito a ensinar pra gente. Esse livro aqui é maravilhoso, ó. Se vocês quiserem, ele tem um pouquinho meio carinho, assim, mas ele é muito bom, que é do Daniel Munduruku, que fala o caráter educativo do movimento indígena, porque o caráter educativo do movimento indígena vai ensinar muito pra gente sobre essa nossa educação ocidental, né? Essas nossas relações neoliberais aí que as escolas estão pegando para si. Então, aqui está, né, a atividade que eu desenvolvi com meus alunos há um mês, mais ou menos, atrás, que teve como protagonista o artista Mulambo. Alguém conhece o Mulambo? Mulambo é lá de Niterói, né? Não, ele é de São Gonçalo. Conhece? Mulambo? Alguém já ouviu falar? Acho que sim, né? O Mulambo ele é bem conhecido agora nessa questão das identidades afro-brasileiras, ele vai trazer várias questões também da periferia. E aí, como é que foi que se desenvolveu mais ou menos essa atividade? A gente viu um vídeo do Mulambo, ele falando um pouco sobre o processo dele, né? O Mulambo é legal porque ele trabalha vários suportes, ele trabalha o papelão, madeiras de demolição, coisas que ele vai encontrando assim na rua que iam pro lixo, ele se reapropria. E ele trabalha muito a questão das cores vermelho, preto e o branco, que são cores do Flamengo. Esse nome dele, Mulambo, tem a ver com isso, porque eu acho que aqui no Rio, né, quem é torcedor do Flamengo também se chamado de Mulambo, né? Eu não sei porque eu torço por Remo e Paysandu lá em Belém, eu sou remista. Então, esses times aqui do Rio eu não conheço muito, assim. E aí, então, o Mulambo, ele vai trazer essa questão do futebol, que as crianças adoram, né, dessa coisa da molecagem, da alegria, né, do carioca, dessas visualidades que permeiam ali a periferia daqui do Rio, que é uma periferia muito estereotipada, né? E aí eu falei para os alunos, depois que a gente viu alguns vídeos do Mulambo, eu falei para eles trazerem papelão, né? Que eles encontraram em casa, e aí trouxeram um monte de papelão. Ficou no depósito lá de tanto papelão que eles trouxeram. E aí eles tinham que desenhar imagens, né? Que fossem significantes na cultura deles, na cultura visual deles. Alguns entenderam a proposta legal, outros não. Outros reproduziram obras do Mulambo, né? Que eles ficaram, aquelas imagens ficaram permeadas ali no imaginário deles, e eles reproduziram, como essa aqui, que é uma reprodução de uma das obras do Mulambo. Outros fizeram outros desenhos, mas alguns entenderam e trouxeram legal. Você vê aqui, ó, é o símbolo do Botafogo, né? Essa aqui é aquele símbolo aquele jogo do Among Us. Tiveram uns que colocaram o desenho da Nike, outros que fizeram a bandeira do Brasil, outros que fizeram a bandeira do Flamengo. Tem essa menina aqui, é uma aluna minha que é super empoderada, assim, né? Ela fala que ela gosta muito do cabelo dela, do corpo e tal. Ela fez um corpo de uma mulher negra. Então, assim, eles trouxeram as suas culturas visuais para dentro da sala de aula e usaram a estética e o suporte que o Mulambo usa, né? Eu falei que eles podiam usar só 3 cores, né? O vermelho, o preto e o branco. E aí eles pintaram com corretivo, né? Alguns trouxeram corretivo de casa, a gente misturou com água para reaproveitar, fizemos um potinho e eles foram pintando. Aí eu trouxe algumas pilotos também, fizeram com piloto e tinta vermelha e canetinha vermelha, né? Então aí quando eu abro esse espaço para eles trazerem coisas que eles gostam, como jogos de videogame, futebol, Free Fire, eu tô abrindo... Oi. Fizeram uma pergunta, achei interessante. Pode falar. Quando o aluno se recusa a fazer os trabalhos, dizendo que não sabe desenhar. Aí, até vou até fazer uma propaganda minha aqui. Eu fiz uma live. Vou desligar o microfone aqui. Eu fiz uma live no Sesc, acho que mês passado, dia 14, em que eu falo sobre a memória criativa infantil, e eu falo sobre essa questão do desenho, que é uma barreira para as crianças. Elas acham que não sabem desenhar porque elas entendem o desenho como uma cópia da realidade, né?
Então, você tem que desconstruir, dizer que cada um tem o seu traço, sua forma de representar a realidade. E muitas crianças trazem isso para mim, sim, a todo momento. Não sei desenhar, eu vou copiar, né? E até que momento essa cópia vai tolir eles desse processo criativo. Eu acho que a cópia é bom, tem o desenho de observação, que a gente trabalha muito na sala, mas tem também o desenho que eles vão trazer, que é traço da mão, da expressão deles, enfim. O desenho é um processo técnico, né? Tem crianças que começam desenhando palitinho e vão desenvolvendo ao longo do tempo essa habilidade de preenchimento, de forma. E tem crianças que se sentem seguras porque elas entendem que o desenho bom, que para ser bom em arte, tem que saber desenhar igual como eles estão vendo. Essa banana aqui tem que ficar perfeita, igual à realidade. Aí eu vou desconstruindo isso com eles em sala. E falando que não. É muito legal você trazer artistas que trazem uma figura, o desenho simplificado, né? A simplificação da forma. Tem muitos artistas que fazem isso. O próprio Cazé, que é um artista aqui da periferia do Rio, ele faz uns desenhos meio expressionistas, assim. Ele traz essa simplificação da forma, esse traço meio deforme. Então, ele é bem bacana, porque você fala, olha, o Cazé é um artista aqui da periferia e ele é bem reconhecido. Os desenhos dele fazem muito sucesso. E olha como é que ele desenha. Cazé Araújo? Isso, Cazé Araújo. E ele sabe desenhar a técnica, porque ele foi professor da própria UFRJ, do Senac, ele tem uma escola de desenho a Nanquim, mas ele escolhe não fazer associado à técnica, nem sei que maneiro. Isso é maneiro. Criaturas dele, né? Muito bom. Isso mesmo. Então, fala, olha, o Cazé, ele tem toda essa técnica acadêmica, né, que a arte está muito ligada a essa questão acadêmica, clássica, né, de um desenho perfeito, cheio de regras, de sombra, tonalidade, e que ele preferiu, ele aprendeu, ele sabe, ele praticou, mas ele teve uma poética própria dele, que é o desenho que ele se encontrou. E você pode se encontrar no seu desenho também, né? O próprio Pablo Picasso também fez isso, né? O Pablo Picasso saiu de uma técnica, estudou em academia e tal, e foi simplificando a forma até chegar no desenho de criança, que ele diz, né? E aí, vocês podem falar, ter esse discurso, é um processo, né, que você vai falar, no outro dia a criança vai falar, professora, desenho de qualquer jeito. Porque quando eu falo isso para os mais velhos, ele fala, então você vai aceitar o meu desenho de palitinho? Não é bem assim, né? Você tem que desenvolver o seu desenho. E até onde você consegue ir. Quanto mais imagens você trazer para eles, né, de artistas que desconstroem, que simplificam a forma, mas que tem uma ideia legal por trás, né, que tem todo um trabalho apaixonado da cor e tal, do traço, aí eles vão se sentindo mais motivados a criar o seu próprio traço, enfim. Eu acho que eu respondi a pergunta, né? Tem os cabeças duras, amo os desenhos deles, mas tem uns que não querem mesmo. Mas é isso mesmo, tem uns cabeças duras mesmo. Eu queria falar sobre isso. Pode falar, fique à vontade. Eu trabalho com o EJA e na rede municipal e com a Fundamental 2 na rede estadual. E eu, particularmente, sou artista, trabalho com arte visual, com dança e com música, sou cantor também. Eu sinto assim que nem sempre é fácil você fazer, por exemplo, a criança desenhar, porque às vezes ela não tem vontade. Imagina assim, se eu propusesse aqui agora que todo mundo que está aqui se apresentasse cantando, ou se apresentasse dançando, ou se apresentasse desenhando, aí sim, ia ter um monte de gente. Mas você entende? É uma coisa assim, às vezes é difícil porque às vezes a criança ou a pessoa, o adulto, ele não tem vontade de se expressar daquela forma. Mas, e assim, a maioria das vezes que às vezes o aluno faz e me manda um recado assim, professor, desculpa que eu não sei desenhar, eu percebo um traço muito interessante. A maioria das vezes. É difícil algum deles dizer que não sabe desenhar e chegar a alguma coisa realmente ruim demais. Sempre tem um traço interessante. Mas tem essa questão de que, às vezes, ou ele não se descobriu, ou talvez não seja a expressão que ele prefira ou tenha vontade de fazer, né? É isso. Isso mesmo. Legal, Robson, muito bom a sua análise. É isso mesmo, tem aluno que não vai se encontrar no desenho, mas vai se encontrar na fotografia, vai se encontrar no teatro, vai se encontrar na música, vai se encontrar na colagem. Então, por isso que as nossas aulas têm que ser
o máximo possível de leques de possibilidades e experiências, porque aquele aluno que não gosta de desenhar, a gente vai ter que entender que ele não gosta, entendeu? Mas que vão ter outras técnicas da serigrafia, da colagem, do grafite, que eles vão, né, se aproximar, se identificar. E é isso, é tração dessas estratégias aí que a gente vai... o importante não é quem sabe desenhar, quem não gosta, e quem desenha bem, quem desenha mal. É a possibilidade de experiências que você vai trazer para esses alunos terem. E aí são eles que vão se encontrar nessas possibilidades, né? Bem legal, isso é interessante. Alguém mais está na fila? Acho que a Nelly, e tem outra também, né? A Rosane? Não. Regiane. Isso, a Regiane e depois a Nelly. Isso. Eu queria aproveitar o gancho e falar que eu sempre trabalho isso com os meus alunos também, que alguns têm alguns bloqueios, né? Já a professora não sei desenhar, ou então realmente não quer. E eles logo vão por aquela coisa do, tem que ficar igual. Eu falei, gente, se fosse para ficar igual, eu tirava xerox. Eu quero que vocês façam. Né? A ideia é que vocês façam, que vocês... são várias inteligências, né? Nem todo mundo vai fazer aquele desenho fidedigno, né? Aquela coisa super irrealista. Nem a gente consegue, então não precisa ser aquela coisa, aquela preocupação. E aí eles já começam a ficar mais tranquilos. Principalmente o ensino médio, que tem aquela pegada de, não, desenho é coisa de criança, não quero, né? Mas eles adoram assistir anime, adoram ver, né? Tem vários joguinhos, então eu trago isso também. Falei, não, desenha então o teu personagem favorito. E aí, a partir desse link, eu consigo um bom trabalho, mas realmente é dar murro em ponta de faca, que tem uns que são muito cabeça dura mesmo. Legal, Regiane. E é isso, muito bom essa sua associação com os animes, com os desenhos da Marvel, DC, né, história em quadrinho. Porque eu falo assim, beleza, vocês não sabem desenhar, né? Acham que desenho é coisa de criança, mas os caras estão milionários aí, os quadrinistas, os coloristas da Marvel, da DC. Aí, a professora Sena quer comparar, a gente não vai desenhar nunca igual a eles. Eu falei, quem sabe? Não sabe, gente, né? E aí, vamos treinar, vamos testar. É isso mesmo, tem que sempre fazer uma associação com o que eles trazem pra gente. Fala, Nelly. Eu fiquei pensando, refletindo sobre o que o Robson trouxe, e a Regiane também. De alguma maneira, e eu que trabalho com as infâncias, né? Isso me provoca bastante. O quanto, talvez, a gente leve para as crianças essa separação, e para os jovens, e para os adolescentes. Então, você desenha quando criança, depois não desenha mais. Quando o Robson também falou a respeito, né, do desenho, quando não quer desenhar, quantas vezes, se a gente pensar, né, no professor, lá no primeiro segmento ainda, lá na educação infantil, que leva folhinha, o quanto isso pode reproduzir na criança a ideia do igual, de que tudo é muito homogêneo. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu não sou de arte, mas eu me preocupo muito numa criança, na educação infantil, só pintar com a folhinha. E aí a criatividade dela. Como é que isso é desenvolvido para chegar à adolescência, para chegar a outros lugares? A criança, ela tem múltiplas possibilidades, principalmente no momento da primeira infância. E se isso for desenvolvido, eu acredito que quando ela chegar no ensino médio, ela vai querer brincar. Porque o brincar tem que permear a sua vida inteira. Né? Eu acho que a gente deixa isso muito fechado, quando a gente pensa que o brincar é só quando a gente... Né? Mas é só isso, eu trouxe uma provocação mesmo, gente. Não, mas perfeito, Nelly, perfeito. Eu tô agora, você sabe, né? Caí de paraquedas lá na educação infantil do CAP. E aí eu também estou aprendendo muito com aquelas crianças ali. Mas é isso, é tudo na base, né? É um processo. Só que a arte, às vezes, ela nem passa por esse processo. As crianças, às vezes, começam a ter aula de arte no 6º ano, né? Ou então elas têm uma professora que trabalha artes ali, mas não é da forma como é uma professora da disciplina de arte, né? Então, assim, é bom também ter professores de arte desde a educação infantil. Por isso que é bom, né? O CAP lá é um excelente. Meu sonho. Políticas públicas em Nova Iguaçu que tragam a educação, né? Desde a educação infantil, o ensino de arte. Sim. É por aí. É provocar. Raquel, você quer falar também?
Raquel está com a mão levantada. Pode Oi. falar. Não, Oi. é que vocês falaram, né, o Robson falando sobre a questão, né, do desenho, da dança e do canto, e uma coisa que eu penso é que isso passa muito pela questão da autoestima, né, das crianças, né, sobretudo as crianças das escolas públicas. A gente vê assim, a escola pública sendo tão massacrada em todos os aspectos, e eu percebo que as nossas crianças elas estão um pouco feridas, né, nesse sentido. Todo mundo fala, mas é de escola pública, né? Então, assim, e quando a criança se manifesta, o jovem, né, também, o adolescente, eu percebo que tanto o desenho como as outras expressões artísticas fala muito dele, né? Ele está se expondo. Então, quando você está com essa autoestima ferida, né, como é que você vai se expor? Né? Como é que você vai mostrar um desenho seu? Né? Você vai achar feio, porque aquilo ali está representando quem você é. Então, eu acho que assim, a gente, como professor, sobretudo de escola pública, periférica, a gente tem esse desafio de resgatar essa autoestima. Né? Como é que o meu desenho é bonito? Ele não vai ser bonito porque todo mundo diz que tudo que é meu é feio, né? Todo o meu entorno, onde eu moro, né? A escola que eu trabalho é uma escola que eles estão sempre caprichando, está sempre pintada, está sempre limpa. E é muito interessante que as crianças vão lá, as crianças vão assim, parece escola particular, porque ela sai do padrão comum, porque realmente a escola está sempre, né, pintada todo ano. Agora eu passei lá, nesse período, eles colocaram flores em volta, pintada do lado de fora da escola, né, saiu até no padrão do azul e branco, né, que parece que a escola não pode ter outra cor. Então, essa questão da autoestima mesmo que a gente tem que resgatar, e eu acho que a arte é uma possibilidade. E a outra questão da repressão, né, dos corpos, né? Então, assim, eu tenho que sentar, eu tenho que sentar em fileira, eu tenho que andar em fileira, né? Então, como é que você quer que eu me expresse artisticamente? Eu não posso usar boné, eu não posso usar roupa de capuz, todas essas... Nada. Então, assim, como é que eu vou me expressar artisticamente se tudo ao meu redor me chama para que eu me feche, para que eu me padronize, né? Então, assim, essa questão da desconstrução, dessa questão da educação decolonial também passa por isso, né? Por esses comportamentos que a gente reforça. Quer dizer, se tem que estar tudo igual, por que o meu desenho vai ser diferente, né? Se eu tenho que sentar igual, se eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes eu fico numa briga lá que as crianças têm horário para dormir porque é creche, e eu falo, gente, o biológico, né? Quem quer dormir, quem não quer dormir, né? Então, como é que eu vou querer propor também um desenho, né, de uma forma diferente, né? Se eu tudo me leva tudo faz com que as crianças, né, tenham o mesmo padrão, entendeu? Entendi. É isso que eu falei anteriormente, a escola é cheia de hierarquias, é cheia de estereótipos, é cheia de leis. Olha só, gente, grade curricular. Quem foi que deu esse nome? Botou uma grade no currículo, bloqueou, ninguém passa, ninguém entra. É isso que eu falo. Então, assim, é incrível isso que você falou, trabalhar antes de tudo a questão do sensível, né? Essa dimensão sensível nas aulas de arte, elas têm que fazer. Você tem que trazer os alunos, vocês têm que escutar. Hoje em dia a gente quase não se escuta, né? Eu falo para eles que a gente não se escuta, a gente só se fala por MSN, se vê pela tela, a gente não senta e olha um para o outro, se vê, se olha, se toca, se escuta. E aí, quando a gente se doa para esse aluno, ele começa a se doar para a gente, ele vai se entendendo. É uma construção lenta, mas as aulas de arte são esses momentos aí de escuta, de sensibilidade, dele se empoderar, dele se entendendo, né, como um sujeito importante para aquele espaço. A escola é para ele, né? Eu não sou dona dele. Ele é para ele. Eu falo, gente, essa cadeira, essa mesa, esse quadro, e tudo todo o conhecimento que eu tenho, que falta eu ter, e o conhecimento que vocês têm, que vocês podem me trazer, aqui é uma troca, entendeu? É um lugar ali de experiência. Isso aqui é para vocês. Eu falo, começo assim, primeiro dia de aula, isso aqui é para vocês, ó, tudo isso aqui, essa parede. Aí eles brincam, essa parede toda riscada, professora, essa mesa toda quebrada. Eu, gente, mas tá aqui, é nosso. Vamos usar, vamos mudar se a gente puder, entendeu? Vamos pintar a parede da escola, vamos ocupar os espaços. E é isso, os alunos precisam, eles estão muito, e eu acho que agora, nesse nosso retorno, né, eles vão estar muito mais sensíveis a isso, a essa questão da autoestima. Muitos perderam entes queridos, né? Sofreram dores absurdas, professores também. Então, assim, é um momento que a gente precisa trabalhar muito essa questão da emoção e da sensibilidade. E a arte aí tem essas possibilidades incríveis.
E a decolonialidade está dentro dessa questão também, como você falou, Raquel. Muito legal. Gente, ó, daqui a 15 minutinhos, a gente vai começar já a encerrar, porque eu comecei, acho que 10 ou 15 minutos atrasada, né? Senão vai ficar muito tarde, sexta-feira, tá todo mundo cansado, né? E aí eu vou ir já para finalização, depois eu volto aqui com vocês, boto mais uma vez a frequência para quem esqueceu, né? A do Mulambo, eu não vou entrar no site do Mulambo, ó, se vocês forem lá na página dele, Sharp Grafia, lá tem várias obras dele, né, para download, tem descrição, tem vídeo, né? Se quiserem ter contato mais com os alunos, amam o Mulambo, cara. Não tem um aluno que não tenha falado que não gosta. E essas propostas decoloniais, né? Tem a questão da pedagogia do conflito, que eu falei para vocês do Boaventura de Souza Santos. E só ler um pequeno trecho aqui que eu acho que é incrível, a gente tem que falar, que o Boaventura de Souza Santos fala o seguinte: hoje, a burguesia sente que a sua vitória histórica está consumada. E ao vencedor consumado, não interessa senão a repetição do presente. Daí, a teoria do fim da história. Então, o que a gente está repetindo agora, né? No nosso governo, nas nossas escolas, nas nossas, né? Essas coisas estão voltando, né, à tona. Porque o Boaventura fala que a gente tem que tirar a consciência histórica desses alunos, desses adolescentes, dessas crianças, para que a gente possa repetir nossas atrocidades de novo. Então, é isso que a gente está vendo no nosso país. Essa falta de consciência, não só histórica como política, deixou a gente chegar no momento que a gente está. Então, por isso que a decolonialidade, essas visualidades, essas histórias, essas narrativas, têm que ser expostas em sala. Porque é só assim que os alunos vão se entender com esse papel político poderoso que eles têm, que eles não sabem quem tem. Né? E aí, só para ir finalizando, falar um pouquinho do projeto educativo, que eu não sei se todos daqui conhecem. Teve a exposição, né, Manhãs Imaginárias de um Outono Periférico, que foi patrocinada pela Lei Aldir Blanc, só que pela impossibilidade da pandemia, não pode acontecer. E aí a gente fez uma página virtual, aqui está o site. Alguém já foi na página? Já deram uma olhada lá? Não? Não, eu ainda não. Não? Então. E aí, o que acontece? No projeto educativo, eu tentei colocar em três eixos, né? Expressões poéticas, Minha Casa é um Mundo, e arte contemporânea e periferia. E aí, dentro deles, eu coloco algumas questões que vocês podem... Não são, como eu falei, receitas de bolo, são ideias que vocês podem modificar, né? A partir de obras de artistas do Manhãs Imaginárias e dos artistas do Imaginário Periférico, que foi um coletivo de arte que fez muito sucesso aqui nos anos 2000, década de 90 e tal. Então, aí eu pego esses artistas, né, e aí eu coloco duas propostas para cada um. Aí você pode ver os vídeos que eu gravei, né, falando um pouquinho sobre cada um dos artistas, e lá sempre no final de cada vídeo tem uma proposta educativa, né? O primeiro, o eixo sugestivo de como você pode trabalhar, para qual série, para qual idade, mas é uma sugestão. O eixo 2, Minha Casa é um Mundo também, que eu acho que foi o Fundamental 2 que eu coloquei, e o Arte Contemporânea e Periferia é uma sugestão de trabalho, de proposta com o ensino médio. E aí, então, eu peguei o Júlio Sekiguchi, o Deneir, né? Tem vários artistas aqui da periferia, da Baixada Fluminense, e dentro dessas poéticas e estéticas dele, eu desenvolvi uma proposta artística, né? De como fazer em sala de aula, com materiais assim mais acessíveis, enfim. Então, é só vocês acessarem lá, o manhãsimaginarias.com/educativo, ou então irem lá no site. Deixa eu até ver se eu mostro aqui o site, que acho que dá tempo. Deixa eu ver rapidinho. E como eu falei, são ideias, né? Não tem nada assim, nossa, nada a ver isso que a Luana fez, meus alunos não vão gostar. Você tem que ver também a questão da sua realidade, né? Que alunos são esses que vocês estão dando aula? Quais são as possibilidades de materiais que vocês têm? Tem que ver tudo isso, né? Se vai dialogar com a questão cultural do espaço, do momento que a gente está. E aí, cada um de vocês coloca aí. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem. E vou colocar o link aqui no chat. Aqui, ó. Aí vocês vão entrar, Manhãs Imaginárias, né? E aqui tem projeto educativo.
Aí fala um pouquinho sobre o porquê, né, desse projeto estar acontecendo de forma online, tarará. E aqui embaixo tem os 3 eixos. Aí vamos lá. Eixo 1. Aí você vai entrar nas expressões poéticas. Aí eu falo um pouco sobre o que é as expressões poéticas, os artistas que eu vou trabalhar, que é o DNI e o Domi Júnior. O DNI, ele era do Imaginário Periférico e o Domi Júnior era do Manhã de Outono, que foi um coletivo de arte aqui da periferia também. E aí eu coloco uma sugestão de idade, de 7 a 11 anos. Quais são as competências, né, que nós vamos trabalhar, que estão na BNCC, as habilidades, as obras que eu sugeri para trabalhar. Aí a obra do DNI é Máscaras e a obra do Domi Júnior Fulana de Tal. E aí no vídeo vocês assistam, né, depois e falam um pouquinho sobre essas propostas que eu dei a ideia. E depois tem um material também, download, que trabalha com outros 2 artistas. Eu só vou mostrar rapidinho aqui, porque senão... que é muita coisa. Aí a sugestão de atividade, que já são outros artistas, é o Ronald Duarte, né, que é um artista que fez parte do imaginário periférico e que trabalha arte contemporânea. Então, assim, Luana, mas eles não são da periferia. Aí, olha lá o que eu falei lá no início da aula. Eles fizeram parte de um coletivo da periferia, mas eles começaram a ocupar espaços legitimados. Se eles trazem questões poéticas, já que a periferia pode falar de qualquer coisa, e eles trazem questões sociais, isso aí é a questão da estética de cada artista. Então, o Ronald Duarte, ele trabalha arte contemporânea. Você pode trabalhar Fundamental 2 ou Ensino Médio. E aí eu coloco aqui alguma sugestão. Vamos ocupar a cidade poeticamente, né? E aí, inspirando-se nas obras de intervenção urbana do Ronald Duarte, vamos pensar em um tema social, criar uma performance coletiva, uma ação coletiva no bairro, na rua da escola, dentro da escola, fotografe, filme a ação, pense em conjunto essa ação, entendeu? Então, tem várias propostas aí. Então, é mais ou menos assim, gente. Para cada eixo, é um vídeo, uma sugestão. E tem um material educativo aqui embaixo. É bom também que o Ronald Duarte, ele trabalha com as questões da afrobrasilidade, né? Essa obra dele, que é uma coisa de nuvens que ele vai colocando, assim, no arpoador, se chama Nimbo Oxalá. E aí, se vocês forem ler depois sobre a obra, tem toda uma questão africana ali também, é bem legal. Então, basicamente é esse. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês darem uma navegada. Tô sem ideia. Será que a Luana pode me ajudar? Tem uma ideia? Eu vou lá no Manhãs Imaginárias. Aí, eu achei que nada a ver, Luana, essa atividade aqui. Tá. Nem a Ana Bem Barbosa. Ela colocou lá a proposta triangular, mas ela tem 1000 possibilidades. Pode falar, Silvia. Eu vou falar aqui do curso, nosso curso. Isso, eu vou ter que sair. Diz que a gente vai abrir um grupo para depois o pessoal, que aí o curso encerrou, né? E lá, para a gente não ter que tirar dúvida sobre o curso lá, porque não ia conseguir atender a demanda, aí ficou fechado. Mas aí, a partir de amanhã, a gente vai abrir para o pessoal se articular, outras trocas, outras possibilidades, né? Isso mesmo, tá bom. Até mais tarde, tá bom? Até mais tarde, Silvia. Obrigada, tchau. Então, gente, primeiramente, quando eu comecei a aula, eu comecei tão assim agoniada que eu cheguei atrasada, eu nem agradeci a presença de vocês, né? Eu sei que está sexta-feira à noite, não é para qualquer um. Passa a semana inteira, né, de tela e aula remota, e faz trabalho, e faz aula, e reunião, e volta no volta, e é Covid, e é Delta variante, é muita informação. E assim, eu vou colocar de novo aqui, antes de encerrar, a lista de frequência, para vocês não esquecerem de preencher. E assim, aqui eu tentei mostrar um pouquinho do trabalho que eu faço, que eu estou em processo. Como eu falei, eu sou a Luana, professora de artes agora, mas assim, ano que vem pode ser outra Luana. E aí a gente está nessas mudanças loucas da vida. E falar que a gente vai dar um curso, né? Eu e a Silvia. Eu vou divulgar lá para vocês o curso lá quando a gente abrir o grupo. É um curso que eu vou entrar mais ainda na questão curricular, que não é grade, que eu odeio essa palavra, tá? Na questão curricular, onde eu pego propostas de um currículo que é eurocêntrico, né? De propostas que estão assim impregnadas já, vanguardas, academicismo, neoclassicismo, e aí eu tento trazer propostas decoloniais para fugas desse currículo eurocêntrico, né? Que a gente, porque assim, decolonialidade, gente, não é que a gente vai negar tudo que aconteceu, não, tá? Tudo é importante. Grécia, Roma, né? Egito, tudo. Só que é o modo como a gente aborda, né? Como a gente pode criar essas fugas. Então, eu e a Silvia, a gente vai ministrar esse curso, só que, infelizmente, o nosso patrocínio, né, está escasso, e aí a gente vai ter que cobrar um valor
amigável, né? Sabe que o professor vive na luta. Então, a gente vai cobrar um valor aí, e aí quem puder participar, são 50 vagas só, tá? Porque a gente vai estar fazendo uma parceria com o Simpla, né? E tem aquela taxa, e tem um mínimo de pessoas, enfim. E aí a gente vai estar disponibilizando. Esse curso vai acontecer em outubro, tá? Provavelmente na primeira semana de outubro, e vão ser 2 dias, tá? E aí a gente vai tentar, e vai ter emissão de certificado, tá? Vai ter material pedagógico também para a gente compartilhar com vocês, e vai ser legal. Então, se quem puder participar, quem tiver condições, a gente entende que quem não tiver, né? Enfim, a gente está vivendo uma situação complicada no nosso país, e isso é super natural, infelizmente. Então, assim, agradecer muito a vocês estarem aqui. Desculpa, eu falo muito, eu falo rápido, eu sou totalmente elétrica, sou ligada nos 360 volts. Mas eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí. Eu queria escutar mais vocês, porque, né, escutar também me ensina, né, a ter outras ideias aqui de aulas e coisas em sala de aula. E que a gente vai retornar agora, talvez, né? Eu acho que quem trabalha na CEMED, talvez a gente vai retornar dia 13, não é isso? E aí um retorno, assim, bom, que todo mundo tenha forças para esse retorno, a gente precisa, né, de pensamento positivo e acolher esses alunos com toda a sensibilidade possível, né, trazer nossas histórias para eles de dor, de superação e escutá-los também, né, abraçá-los, assim, em palavras, né, já que a gente não pode se tocar. E é isso, eu desejo um bom retorno para vocês, boas aulas virtuais, híbridas, né, esse negócio de híbrido parece uma metamorfose. Acho muito legal essas palavras. Muito obrigada, Nelly, todo mundo que contribuiu, o Robson, a Raquel, né, a Regiane, e todo mundo aí que falou no chat também. E qualquer dúvida, eu vou colocar lá o meu e-mail, lá no grupo, vou colocar a divulgação do nosso curso, tá? Para quem quiser se inscrever. E a Silvia também vai mandar um e-mail para vocês, né? O certificado vai demorar um pouco para chegar, mas vai chegar para todo mundo. E qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só contactar a gente. Tá bom? Chegamos ao fim. Boa noite, pessoal. Foi assim, gente, uma semana boa, de troca bacana. Vocês também têm que fazer depois, eu vou pedir para que vocês façam a análise do curso, tá? Eu vou enviar o formulário lá para o grupo, para vocês analisarem depois, como é que foi, dar sugestões, tá bom? Então, vamos lá, vamos para 9h30 já. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigada. Valeu, tchau. Tchau.